O Brasil é conhecido mundialmente por ser o país do futebol. É o único com 5 títulos da Copa do Mundo e quem sabe hexacampeão no final do ano. Mas vocês já pararam para pensar qual é o perfil das pessoas que praticam esse esporte aqui no país? Quem são os jogadores anônimos desse esporte tão amado por nós brasileiros? Já faz um tempo que a gente está discutindo e percebendo que algumas questões têm impactos diferentes sobre as pessoas, certo? Já não é mais novidade que é comum que homens e mulheres tenham diferenças salariais expressivas mesmo quando ocupam o mesmo cargo e que a violência policial e o sistema carcerário têm direcionamento de raça. Foi a partir dessa ideia que a cientista política Angela Davis começou a discutir a interseccionalidade. Em Mulheres, Raça e Classe, ela discute como as questões de raça e classe impactaram a luta feminista nos Estados Unidos do século XIX. A ideia dela era de que as demandas de mulheres negras e de mulheres brancas de diferentes classes sociais divergiam na medida em que possuímos marcadores sociais distintos que têm implicações sobre nossas experiências e vivências sociais. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, a PNAD, o futebol é o esporte mais praticado no Brasil, como já dissemos antes. Mas será que o país do futebol também é o país do futebol feminino? Quem são as mulheres que praticam esse esporte no Brasil? Com essas perguntas, duas pesquisadoras da Universidade Federal do Espírito Santo e um pesquisador da Unicamp se propuseram a responder as seguintes perguntas: quem são as mulheres que jogam futebol no Brasil atualmente? E, na verdade, mais do que isso, quem são as mulheres anônimas que praticam esse esporte e de que forma as características de raça, gênero e classe interferem na decisão de jogar futebol? Se é que elas interferem nessa decisão? Mas antes disso, vamos falar um pouco de história? Afinal, se hoje o futebol feminino tem baixo patrocínio e baixa visibilidade em comparação ao masculino, isso veio de algum lugar que não tem nada a ver com o talento das nossas jogadoras, né? Eu tenho certeza que você não sabia disso, mas segundo algumas pesquisas, as mulheres vêm praticando o esporte no Brasil desde o início do século XX. Acontece que isso só era bem visto entre as mulheres da elite, e na periferia, as mulheres não só eram estigmatizadas, como também não tinham a mesma visibilidade. Então as mulheres já praticam futebol há bastante tempo, né? Bom, mais ou menos. Em 1941, Getúlio Vargas assinou um decreto que proibia as mulheres de jogar futebol, porque para ele isso não combinava com o que ele supunha ser nossa natureza feminina. Esse absurdo, que durou 40 anos, só deixou de existir em 1979 e o futebol feminino só foi regulamentado em 1983. 3 anos depois, a nossa craque Marta nasceu e pode praticar esse esporte que a gente tanto gosta de vê-la jogando. Mas agora, mais ou menos 80 anos depois do decreto, a gente já consegue ver alguns avanços a passos de formiga. E, infelizmente, não da formiga talentosa que a gente conhece. E aqui vem outro dado importante. Só nos últimos 3 anos, os grandes clubes brasileiros passaram a ter equipes femininas. Isso só depois de a CBF tornar obrigatória em 2019. Bom, a gente já falou aqui de futebol, gênero, raça, classe, mas como tudo isso está ligado? Essa resposta a gente pode encontrar no artigo daqueles pesquisadores que a gente apresentou lá no começo do vídeo. No artigo, a partir dos dados do suplemento especial sobre esporte da PNAD 2015, que entrevistou cerca de 71 mil pessoas e perguntou se elas tinham ou não praticado algum esporte no último ano, eles encontraram evidências de que gênero, classe e raça interferem sim na adesão ao futebol. Nessa pesquisa, dentre aqueles que responderam que praticavam esportes, somente 39% eram mulheres, o que pode indicar que os homens são mais incentivados à prática de esportes, principalmente levando em conta que os esportes são muitas vezes vistos como masculinos, agressivos e viris. Mas e o futebol? Dentre as pessoas que responderam que praticam esportes, 36,5% afirmaram que jogam futebol, mas só 6% desse total são mulheres. Por outro lado, 57% dos homens que praticam esportes afirmaram que jogam futebol. Com isso, a gente percebe que o futebol é um esporte predominantemente masculino no Brasil. Então já sabemos que as mulheres são minoria entre os que praticam futebol. Mas quem são as mulheres que jogam futebol? A pesquisa mostrou que as mulheres que praticam futebol são de baixa renda, com uma renda cerca de 46% menor que a média geral. Enquanto isso, apesar de os homens que praticam futebol também terem rendas mais baixas, a diferença com relação à média é muito menor, de apenas 18%. Além dessa dimensão de classe, a pesquisa também fez um recorte racial para analisar as desigualdades na prática do futebol. Dentre as mulheres que declararam praticar esporte, 50% são brancas e 49% são negras. Mas, por outro lado, dentre aquelas que praticam o futebol, 72% são negras e apenas 28% são brancas. Uma diferença e tanto, né? Mas qual será que é a chance de uma mulher negra praticar esporte em relação a uma mulher branca? E se considerarmos só o futebol?
Para ter esses resultados, os pesquisadores utilizaram alguns métodos estatísticos, considerando que os aspectos de cor e raça impactam nas chances das mulheres praticarem esportes e jogarem futebol. Assim, os pesquisadores chegaram à conclusão de que a chance de uma mulher negra praticar esportes é 0,75 vezes menor do que a chance de uma mulher branca praticar esportes, quando se é observado todas as mulheres da amostra. No que diz respeito ao futebol, esse cenário é bem diferente. A probabilidade de uma mulher negra praticar futebol é 2 vezes maior do que a de uma mulher branca. Mais do que isso, quando se analisa somente as mulheres que já praticam esporte, a chance de uma mulher negra praticar futebol é cerca de 3 vezes maior do que a chance de uma mulher branca. Desse modo, é perceptível que as chances de envolvimento na prática esportiva são menores para as mulheres negras e pobres. Apesar disso, o futebol oferece mais acolhimento a elas do que a mulheres brancas, evidenciando um cenário de racialização da prática desse esporte. Bom, e aí? Vocês já sabiam que existiam essas desigualdades dentro do futebol? Conta pra gente o que você achou e até a próxima!